Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou resolver aqui com você essa questão que traz vários conceitos da parte básica de raciocínio lógico. Classifique cada item abaixo como verdadeiro ou falso. Quando for verdadeiro, vou marcar V. Quando for falso, vou marcar F. Primeiro item. O dia está nublado, mas o parque está cheio. É uma proposição simples. É uma proposição. Vamos avaliar isso aqui primeiro. Será que é uma proposição? Para ser proposição, tem que ter sujeito, verbo. E tem que ser possível verificar se é verdadeira ou falsa a afirmação. Na verdade, ter sujeito não é obrigatório. Às vezes aparecem proposições sem sujeito, mas aqui não é o caso. Você tem o dia como sujeito. E o sujeito está bem definido. O sujeito não é variável. Não é ele, ela, aquele ou aquela. Tem verbo, está. E aqui tem o complemento, nublado. Perceba que aqui você tem o parque como sujeito também. Um verbo, estar, e o complemento, cheio. Isso que está aqui, o dia está nublado. Isso é uma proposição simples. E isso que está aqui, depois do mas, o parque está cheio, é outra proposição simples. Então, de fato, tudo isso que está aqui é uma proposição. Porém, não é uma proposição simples. Por quê? Porque é uma proposição que é composta de duas proposições simples que estão conectadas pelo mas. Agora, os conectivos lógicos são e, ou, se então e se e somente se. São 5 conectivos lógicos que ligam proposições simples, formando novas proposições chamadas de proposições compostas. Aqui não tem nenhum desses que eu mencionei agora. No entanto, tem o mas, que faz a ligação dessas duas proposições simples. O dia está nublado e o parque está cheio. O mas é um dos sinônimos da conjunção, é um dos sinônimos do e. Mas é igual a e. Perceba que essa proposição poderia ser lida assim: o dia está nublado e o parque está cheio. Tem exatamente o mesmo significado. Portanto, como tem uma proposição simples aqui, uma proposição simples aqui, e elas estão conectadas por um sinônimo do conectivo lógico e, então o que se tem aqui no item A é uma proposição composta e não uma proposição simples. Por essa razão, essa afirmação de que aqui você tem uma proposição simples é falsa. E eu vou marcar aqui F. Próximo item. 2 mais 5 igual a 7 é uma sentença aberta verdadeira. Vamos lá. 2 mais 5 é 7. E aqui está afirmando que é igual a 7. Então essa parte aqui de que é verdadeira, tá ok, tá correto. Essa é uma sentença verdadeira. No entanto, perceba que está dizendo que é uma sentença aberta. Isso é uma sentença matemática. É uma sentença matemática que não possui variável, não tem letra, não tem x, y, z, etc. Não tem nenhuma letra. Portanto, não é uma sentença aberta. É uma sentença fechada, é uma proposição. É assim que você vai diferenciar nas sentenças matemáticas sentença aberta de sentença fechada. Sentença aberta tem variável, que são representadas por letras. Sentenças fechadas, que é a mesma coisa que proposições, são sentenças matemáticas onde não aparecem letras, aparecem somente números. Lembra que para que seja uma proposição é necessário que tenha verbo.
Como que você resolve esse problema de ter verbo numa sentença matemática? O verbo está implícito, nesse caso, no sinal de igual. Por quê? Porque essa expressão você pode ler ela assim: 2 mais 5 é igual a 7. Aqui está o verbo de uma maneira implícita. Então aqui essa afirmação é falsa porque não é uma sentença aberta, é uma sentença fechada verdadeira, tá? Então aqui, falso. Vamos para o próximo item, item C. Paris é a capital do Brasil? É uma proposição simples. É uma proposição? Vamos analisar. O que tem que acontecer para ser proposição? Sujeito bem definido, verbo, e se possível definir se é verdadeira ou falsa. Sujeito. Paris. Paris é o sujeito aqui. Tá com um sujeito bem definido. Paris. Não é variável o sujeito. Tem verbo? Tem. O verbo ser. Paris é a capital do Brasil. Esse aqui é o que se chama complemento. É possível avaliar se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Sim, é possível avaliar. No caso, é uma afirmação falsa. Cumpriu todas as condições para ser uma proposição. É uma proposição. Será que é simples? Quando que uma proposição é simples? Uma proposição é simples quando ela não possui conectivo lógico. E, ou, se, então, e se somente se. Podendo aparecer os sinônimos do e, os sinônimos do se, então, que é a condicional, e sinônimos do se somente se. Mas nesse caso, não tem nem os conectivos lógicos, nem os seus sinônimos. Paris é a capital do Brasil. Portanto, trata-se de uma proposição simples. Nesse caso, a afirmação do item C é verdadeira. Seguimos então para o item D. A afirmação: Carlos terá uma vida saudável caso se exercite diariamente. Tem o mesmo significado lógico que a proposição: se Carlos tem uma vida saudável, então Carlos se exercita diariamente. Aqui você tem duas proposições, são essas proposições entre aspas. A primeira começa aqui e termina aqui. A segunda começa aqui e termina aqui. E o que ele está afirmando é que essas duas proposições têm o mesmo significado lógico. Vamos lá. O que aparece aqui? Que tipo de proposição é essa aqui primeira? Carlos terá uma vida saudável caso se exercite diariamente. Carlos terá uma vida saudável. Isso aqui é uma proposição simples. Se, caso se exercite diariamente. Isso aqui é uma proposição simples também. Aqui o sujeito é Carlos, nessa segunda parte, e está implícito. Não se repete o nome Carlos, porém está implícito aqui. Está falando sobre o Carlos nessa segunda parte. O que está ligando essas duas proposições simples? Caso. Carlos terá uma vida saudável caso se exercite diariamente. Essa palavra aqui, caso, é um sinônimo do conectivo lógico condicional. É um sinônimo do se, então, certo? Eu vou apagar o que está daqui para cima para escrever algo aqui na sequência. Caso é sinônimo do se, então. Você precisa tomar muito cuidado com esse sinônimo porque ele pode aparecer em duas posições diferentes na proposição e aí vão ter significados totalmente diferentes nos dois casos. Por exemplo, se eu escrevo assim, ó, se A, então B. Essa proposição aqui é o mesmo que
caso A, B. Aqui foi usada a palavra caso como um sinônimo do se então. Também pode ser escrita da seguinte maneira essa proposição, se A, então B, usando caso, usando esse sinônimo do se então. B, caso A. Perceba a diferença. Aqui, caso está iniciando a proposição e aqui caso, a palavra caso, está no meio da proposição. Não importa o que é A e B. A e B são proposições simples, certo? Bom, é muito importante você identificar a posição em que está a palavra caso quando ela aparecer. Perceba que se caso está no começo da proposição, então a ordem de A e B se mantém quando você usa se, então. A primeiro, B depois. Porém, quando a palavra caso está no meio da proposição, está entre as duas proposições simples que vão compor a proposição composta, troca a ordem. B vai aparecer primeiro e A depois, certo? Então perceba que usando o se, então, A aparece primeiro, B depois. Se você usar a palavra caso como um sinônimo do se então, usando ela no meio da proposição composta, o B que aparecia depois vai aparecer antes. O A que aparecia antes, usando o se então, vai aparecer depois, usando a palavra caso. Agora você vai aplicar essas ideias vistas aqui nesse caso. Aqui quem é A? Perceba que eu estou escrevendo essa proposição aqui olhando para essa situação aqui, ó. Ela está escrita dessa forma. Uma proposição simples, Carlos terá uma vida saudável, é B. Caso, ó, caso, aí vem outra proposição simples, se exercite diariamente. Aqui a segunda proposição simples escrita aqui seria Carlos se exercita diariamente, tá bom? Então aqui seria A. Quando você usa o se então vai trocar a ordem. Perceba que aqui a segunda proposição ele está usando o quê? Exatamente se então. Então vai trocar a ordem. O que apareceu aqui? Primeiro, Carlos tem uma vida saudável. É o que aparecia antes. Carlos terá uma vida saudável. Então tá errado. Não tem o mesmo significado. Quando você usa caso no meio da proposição, troca a ordem quando você usa o se então. E nesse caso você tem a mesma ordem mantida. Portanto, aqui as duas proposições não têm o mesmo significado lógico, apesar de caso ser um sinônimo do se então, certo? Então, muita atenção com isso, muita atenção com a posição em que está colocada a palavra caso. É um sinônimo do se então, porém, para que realmente seja um sinônimo da proposição usando o se então, você vai ter que olhar a posição em que aparecem as proposições simples que compõem a proposição composta, certo? Então, nesse caso aqui, é falso. Então é isso, fica atento a esses detalhes, porque isso aqui caracteriza uma pegadinha. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Bons estudos e até o próximo vídeo.